E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Yuri, o seu professor de física do Ex-ENEM. Bora lá trocar uma ideia sobre os principais conceitos e aplicações que a gente tem sobre o conteúdo de física. Eu estarei com vocês nessa caminhada em busca da sua aprovação, da busca da sua nota do Enem. E hoje a gente vai dar sequência naquelas aplicações dos conceitos sobre movimento variado. Vamos entender um pouquinho melhor, contextualizar, relacionar e agora movimentos realizados verticalmente. O movimento agora no lançamento vertical e na queda livre, certo? A gente vai dar sequência, então é muito importante ter assistido a nossa aula passada para a gente poder dar uma sequência aqui. Tamo junto, tamo fechado então com o Ex-ENEM. Não esqueça de nos procurar nas redes sociais, tá aqui embaixo na descrição do vídeo os principais conceitos, as principais ideias aí sobre nós, ok? Então, um grande abraço e espero para vocês na aula. Sobe a vinheta. Estamos de volta aqui, pessoal, agora com vocês aqui, professor Yuri, na nossa aula 4, a nossa quarta aula desse intensivo para o Enem. Se você não sabe como começar, como ter os primeiros passos aí do que você vai fazer no Enem, vem com a gente, cola com a gente aqui, que nós somos uma equipe de professores altamente especializados aí para o Enem. E hoje a nossa aula vai ser queda livre e o lançamento vertical, certo? Sou o professor Yuri Alves, me sigam lá no Instagram, @professor Yuri Alves, prof. Yuri Alves, e siga também o Ex-ENEM e todos os professores. Bastante conteúdo, bastante ideia legal, bastante conceitos e aplicações. Então, pessoal, vai lá, nos sigam lá que vocês vão ver, vocês não vão se arrepender. Vai ter bastante conteúdo para você que busca essa aprovação. Estamos fechados então, bora lá dar sequência aí nessas ideias, nesses principais conceitos que a gente tem. Então, pessoal, qual que é o conceito geral? A queda livre de um corpo, certo? É quando esse corpo é abandonado de uma certa altura, certo? Então, a gente vai deixar alguma coisa cair e ela vai realizar um movimento vertical nessa situação. O lançamento vertical é quando ele é lançado com uma velocidade inicial e sofre uma desaceleração na gravidade. Então, quando alguma coisa está caindo, ele acelera conforme a gravidade, e quando a gente lança alguma coisa para cima, ele vai desacelerar conforme a gravidade. Esses são os dois principais conceitos para a gente conseguir entender e a gente formar aí um alicerce, formar aí uma ideia bem concisa do que está acontecendo, ok? Então fica ligado nisso aí. Dentro dessa ideia principal, dentro desses conceitos aí, a gente vai trabalhar com as regras utilizadas do movimento variado, certo? A gente vai seguir aqueles mesmos conceitos, então a gente sabe que a velocidade dentro aqui do movimento de queda livre e lançamento vertical, a gente vai ter uma velocidade que vai variar, certo? E a gente vai ter uma aceleração constante. E essa aceleração, antes, como a gente poderia ter vários tipos de acelerações, dependendo do tipo de exercício, o tipo de sistema que a gente está analisando, aqui, se o sistema que a gente está analisando for o planeta Terra, for tudo que envolve o nosso globo, então a gente vai usar um valor fixo de aceleração. Essa aceleração dentro da queda livre e do lançamento vertical, ela só vai mudar, ela só vai ser diferente caso, aí é importante, a gente mude de planeta. Então aí a gente vai ter uma mudança bem drástica, bem interessante que a gente tem aí. Sacou a ideia, pessoal? Pegou o conceito aí que a gente vai ter por trás? Então aqui a gente vai, vocês vão notar que vão ter várias fórmulas que são bem semelhantes, que tem uma ideia bem interessante aí em relação a esse conceito. Então, bora lá. Certo? Então, na queda livre e o movimento, ela é move, pessoal. Ela é movimento uniformemente variado. Então, essa regra geral que a gente tem para a aceleração de um sistema, sendo igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, isso vai fazer sentido para a gente e a gente vai utilizar isso de uma maneira que seja mais coerente, de uma maneira que seja mais aplicável. Então, isso aí vai ser uma relação bem interessante que a gente vai ter. Show? Então, o que a gente vai ter? Que a aceleração, certo? Essa aceleração que antes cada exercício fornecia para a gente, ou a gente tinha que descobrir como que esse móvel era acelerado, agora ela vai ser relacionada com a gravidade, certo, pessoal? Isso é muito importante. Dentro da queda livre e do movimento
do lançamento vertical, isso é uma relação muito importante que a gente tem aí, que vai ser a ideia geral, que a aceleração vai ser relacionado com todos esses conceitos com a gravidade, certo? Onde na queda livre a gravidade vai ser um sinal, vai ter um valor positivo, exatamente isso vai ser uma aceleração. Então na queda livre já relaciona, queda livre a gente vai ter uma aceleração, portanto a gravidade será positiva. E no lançamento vertical, certo? Que é quando a gente lança alguma coisa para cima, a nossa aceleração, a nossa gravidade vai ser negativa, certo? Isso aí é um conceito, isso aí é uma ideia muito importante que a gente tem que ter. E isso faz diferença na hora que você for realizar algum tipo de exercício, for realizar algum tipo de aplicação de conceito aí. Essa é a grande diferença que a gente tem. Show de bola? Sossegado? Beleza, então. Bora lá. Então, o que é essa aceleração gravitacional? O que é essa ideia? Pessoal, a gravidade ela é uma constante, ela é um valor fixo que não muda. Sempre que a gente for fazer o exercício, ela vai ter sempre o mesmo valor. A única coisa que você vai ter que ficar atento se o exercício vai falar para arredondar, se vai falar para não arredondar, certo? Ela é uma grandeza física que correlaciona exatamente uma relação de massa. Quando a gente chegar lá nas aulas mais para frente sobre principalmente os conceitos envolvendo as leis de Kepler e a gravitação de Newton, a gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente chegou nesse resultado, onde a gravidade vale 9,0665 aqui metros por segundo ao quadrado, grandeza natural, onde aproximadamente a gente usa o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então sempre fique esperto no exercício que você for resolver, na ideia que você for aplicar, se você vai ter que aplicar a relação de 9,8 ou é a relação de 10. Fica ligado, isso faz muita diferença aí, porque isso vai dar algumas aproximações que isso pode ser uma dúvida que vai aumentar a sua dúvida na hora que você for resolver esse exercício, resolver esse conceito aí. Sossegado, então a nossa aceleração vai ser a aceleração gravitacional, onde o valor normalmente é 9,8 ou 10. Sem muito segredo aí, bora lá. Na queda livre, aqui com vocês a gente tem as principais regras, as principais ideias para queda livre, certo? Então a gente vai ter que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Isso aí, muito bem, para quem está lembrando aí, a gente já estudou essa fórmula anteriormente. É a função horária da velocidade lá do movimento variado, mas a diferença é qual aqui agora? Onde tinha aceleração, a gente trabalha com gravidade. Outra fórmula importantíssima que a gente tem durante a queda livre. A altura é igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes tempo ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Exatamente. Para quem já está ligado, para quem está acompanhando as minhas aulas, já sabe que essa é a função da posição dentro do movimento variado. A gente só substituiu onde a gente chamava de espaço por altura, e onde a gente tinha de aceleração agora, a gente tem a grandeza, gravidade. Então, uma relação bem interessante aí que a gente tem. Viu aí? Super simples. E, para finalizar, a gente tem uma das equações que eu falo para vocês que é uma das mais importantes que a gente tem de toda a física, que é a equação de Torricelli, onde fala que a velocidade é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Lembra as variáveis que mudaram aqui dentro dessa ideia nossa? É a altura e a gravidade, dependendo aí, né? Do contexto que você está utilizando, onde era a aceleração e a variação de espaço. Então vocês viram, pessoal, a gente segue as mesmas regras, a gente segue as mesmas fórmulas. A única coisa que muda dentro desse contexto aí é exatamente a interpretação que a gente vai ter sobre essas variáveis, onde a aceleração agora a gente tem como gravidade e o espaço a gente interpreta como a altura. Essas são todas para queda livre. Como você vai identificar se essa forma que você está usando é de queda livre ou é de lançamento vertical? Observa o sinal. Está com positivo aqui, a gravidade está positiva, certo? Esse sinal aqui ele equivale a todo esse termo, né? Então a gravidade aqui é positiva. Então a gente está falando de queda livre, ok? Porque quando a gente vai trocar agora a ideia para a relação do movimento vertical, do lançamento vertical, a gente tem que a velocidade é igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Tá vendo aqui agora? A gravidade agora tem um valor negativo, esse termo aqui. A relação da função da posição, na mesma ideia, na mesma jogada, a gente vai ter apenas uma substituição de variáveis. Altura igual a altura inicial mais velocidade
inicial vezes tempo, menos a gravidade vezes tempo ao quadrado, isso tudo dividido por 2. E a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura que a gente está trabalhando, o que a gente vai descobrir. Tá vendo aí que as fórmulas, isso aqui a gente pegando as fórmulas lá do movimento uniforme, do movimento variado, aliás, certo? Aplicando esses conceitos do movimento variado, agora trabalhando nessa parte, certo? Olha só que interessante. É a mesma regra, é a mesma jogada, é a mesma ideia, o mesmo conceito, mas só que agora aplicado de uma forma diferente. Antes a gente interpretava de maneira horizontal, agora a gente está interpretando de maneira vertical. Esse que é o segredo. E como você vai saber qual delas usar para usar movimento variado, ou usar lançamento, ou usar queda livre? Interpretação, pessoal. A gente precisa interpretar muito bem todos esses conceitos, todas essas ideias aí para a gente conseguir relacionar essas partes, beleza? Sossegado, super de boa, né? Então, uma coisa que é bem interessante quando a gente vai discutir, quando a gente vai conversar sobre todos esses conceitos, todas essas aplicações que a gente tem, é a relação do gráfico do movimento horizontal, certo? Então, a gente vai ter dois eixos, um eixo X, um eixo Y, como de costume. Esses dois eixos vão ser a distância, certo? Vão ser a altura, né? Que é a distância vertical, e a distância de maneira horizontal mesmo. Então, a gente vai ter duas situações. O movimento de lançamento e o movimento de queda livre, certo? Onde esse ponto aqui é a altura máxima, no lançamento a gravidade é negativa, na queda livre a gravidade é positiva. Então, olha aí que legal, pessoal. A gente já começa com algumas ideias, a gente já começa com alguns conceitos aí que são interessantes a gente discutir, a gente relacionar. Mas uma coisa eu já falo para vocês, quer se dar bem? O tempo que gasta para subir é o mesmo tempo que gasta para descer. Isso é regra, pessoal. Isso aí é as experiências, toda a prática que a gente faz em torno disso prova isso. Que o tempo que gasta para subir é o mesmo tempo que gasta para descer. Então a gente vai conversar agora um pouquinho mais sobre isso aí, sobre como essas fórmulas vão mudar de acordo com o tipo de movimento que você está interpretando, o tipo de movimento que você está analisando aí nessa parte. Sossegado? Pessoal, pega esse gráfico, tenta relacionar ele agora, tenta imaginar. Depois a gente vai ver a relação lá dentro da parte de cinemática vetorial, os ângulos que são importantes para a gente aprender, certo? Então a gente deixa isso para lá. O que é importante a gente saber aqui, que a gente consegue determinar uma altura máxima, a gente tem uma parte que vai ser a queda o lançamento vertical, outra parte que vai ser a queda livre, cada uma com a sua respectivo sinal para a gravidade. Essa é a parte importante que a gente tem. De boa, sossegado, sem muito segredo, né? Bora lá. Outras fórmulas que são importantes. Na queda livre, a altura, que ele está caindo, é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. E o tempo é igual a raiz de 2 vezes a altura vezes a gravidade. Sossegado aí, né? No lançamento vertical, a gente tem a altura máxima, onde é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. O tempo de voo, que é o tempo de subida mais o tempo de descida, lembra que eu falei para vocês aí, que é igual a 2 vezes a velocidade inicial dividido pela a gravidade. Então, essas são fórmulas já aplicadas para o que a gente precisa, porque a gente já está sendo aplicado aí. Então, guarda elas no coração de vocês, que são duas situações, queda livre e lançamento vertical, que são muito importantes aí para a gente poder dar sequência. Show de bola, sossegado, pessoal. Lembra, a caixa de comentários é território nosso. Corre lá, qualquer dúvida, qualquer situação que está acontecendo, deixa lá na caixa de comentários a sua dúvida, o que você quer conversar. Não se esqueça disso, sempre fica ligado, certo? Isso é muito importante para a gente. Beleza, então? É isso aí. Vamos treinar, pessoal. Vamos trocar uma ideia aí agora sobre esses principais conceitos, começar a aplicar. A melhor forma que a gente tem para entender, para compreender alguma coisa que está acontecendo é a gente aplicar ela em situações em forma de problema. Bora lá então? Vamos para o whiteboard. Bora lá. Estamos aqui de volta, pessoal, com vocês. Bora lá conversar e resolver esse probleminha que a gente tem. É um probleminha bem simples, sossegado, e só para a gente ver um pouco como que a gente consegue aplicar essas situações, ok? Então, um corpo é abandonado a 80 metros do solo, certo, pessoal? Uma relação aí de 80 metros. Essa, então, vai ser o nosso primeiro valor, que vai ser a altura. Então, uma altura de 80 metros.
Sendo que a gravidade, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, se o corpo estando livre das forças dissipativas, como principalmente atrito em relação ao ar, que já altera um pouquinho. Ele quer saber o instante, então ele quer saber a relação de tempo e a velocidade, certo? Que o móvel possui ao atingir o solo. Então a gente está falando ao atingir o solo, então a gente vai estar trabalhando isso aqui, ó. Possui ao atingir o solo. Então a gente está falando que isso aqui é uma relação de queda livre, certo? Uma relação bem sossegada aí de queda livre. Então, bora lá. Primeira coisa, a gente quer saber o tempo. Então a gente sabe que lá naquelas regrinhas, naquelas formas que a gente viu, a gente sabe que a altura, certo? A relação da altura, ela é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Não é isso? E olha o que a gente tem aí. Isso aqui é baseado no quê? Na função horária da posição no movimento variado. Então a gente sabe que a altura ela é 80 metros, a gravidade é 10, t ao quadrado é t ao quadrado, isso tudo dividido por 2. A gente pode multiplicar cruzado aqui, sem muito segredo, onde fica aqui 10 vezes t quadrado, vezes 1 é a mesma coisa, 80 vezes 2 é 160, está multiplicando, passa dividindo, então t quadrado é igual a 160 dividido por 10, corta, t quadrado é igual a 16. t quadrado então é igual a raiz de 16, raiz de 16 é 4 segundos, certo? Muito simples. Como que eu sei que é segundos? De novo, pessoal, metro por segundo ao quadrado. Então aqui o nosso tempo é dado em segundos. Super simples, super de boa. Então a gente já tem uma ideia para que valor que vai ser o nosso tempo. A gente já sabe que o tempo vale 4 segundos, certo? Então como que é a velocidade? Agora, como que eu vou determinar a relação da velocidade nessa situação? Então a velocidade vai ser igual a gravidade vezes o tempo de queda. Não tem muito segredo, porque ele acelera conforme a gravidade. Então a nossa velocidade é igual a gravidade, que é 10, vezes o nosso tempo de queda, que é 4 segundos. Isso resulta para a gente uma velocidade aí de 40 metros por segundo. Olha aí, pessoal, super sossegado, super de boa, sem segredo nenhum, apenas aplicação dos conceitos que a gente tem aí. Então aí a gente tem os nossos dois valores aqui, 44, exercício resolvido. Show de bola? Ficou com dúvida ainda? Não conseguiu entender? Deixa na caixa de comentários aí que eu sempre estou aqui para atender vocês, certo? Então, bora lá. Tamo de volta aqui, pessoal. Então, fechou, já trocamos as ideias, já conversamos sobre os principais conceitos e aplicações aí. Então, fechou, pessoal. Muito obrigado vocês. Até a próxima aula. Não esqueça de curtir e compartilhar. Deixa suas dúvidas. Vamos conversar, vamos interagir. Siga a gente nas redes sociais, @professor Yuri Alves e @xenem aí, pra gente poder ter uma proximidade um pouco maior, poder trocar essa ideia mais legal. Sossegado então, pessoal. Beleza? Um grande abraço para vocês. Seja um ex-aluno. Venha com a gente aqui e vamos aprender para a gente destruir o Enem, para a gente quebrar a banca do Enem. Certinho? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau. Valeu.